Olá, pessoal, tudo bem? Saúde a todos com a paz de Cristo. Obrigado, você curtindo, compartilhando e me ajudando, tá bom? Lembra daquele pastor que fez uma live com o Nicolas? Vocês lembram dele? O Barbudinho. Ele citou um versículo bíblico lá e falou que queixo de Lula e não sei o que lá. Tá. Pois é, a Polícia Federal, então, hoje foi atrás dele. E tem uma influência também aí, nós vamos falar sobre ela, sofreu também aí uma busca e apreensão. Levaram notebook, levaram tudo dela, telefone celular. Eu quero dizer para você, pessoal, a gente fala aqui muitas vezes, as pessoas pensam que a gente está brincando, né? Ah, não, não vai acontecer não. Sueli lembra dele aí, né? Ah, não vai acontecer não. Ah, não, isso é tudo mentira. Não, não, não estou fazendo nada não. Tá bom. Depois, não vai dizer que nós não avisamos, né? Quem lembra do pastor? Vocês lembram dele? Fez uma live com o Nicolas. Lembra que o Nicolas fez lá tipo, uma novena de orações, né? Olha, esse pastor aí. Esse pastor aí. Curtiu? Compartilhou? Me ajuda aí. Vamos direto, então, ouvir aqui a influência de Aracaju. Situação complicada, hein? Situação complicada aqui. O que essa mulher passou. E olha, sobre plantar, lembra o que eu falei para vocês do carro? Hein? Lembra que eu falei, cuidado, que eles podem plantar alguma coisa? Hã? Ah, que pode plantar alguma coisa no seu carro, quando for vistoriar seu carro, você fica de olho. Lembra que eu falei? Ela vai falar isso agora, a influência. Olha aqui, olha aqui. Olha, o que fizeram com essa mulher aqui? Eu estou aqui esperando a Dani chegar, aproximar aí. Não sei se quantas pessoas estão entrando, né? Essa é uma live que eu vou tentar fazer aqui agora. Primeiro que eu quero iniciar essa live dizendo que eu acredito no trabalho da polícia, do meu estado. Eu não quero criar uma narrativa de perseguição, de uso da máquina pública para me perseguir. Eu acredito e quero continuar acreditando no trabalho da polícia. Eu venho dizendo há meses que as investigações chegam a mim. Olha aí. Eu venho dizendo isso todos os dias aqui nas minhas redes sociais. No dia que a delegada disse, se você pegou porque estava com raiva, eu vou entender. Naquele dia, eu entendi que as investigações chegavam a mim. Hoje eu sofri uma busca e apreensão por volta de 6 e pouco da manhã, acho que era 5 e pouco da manhã, não sei onde é que está, dá por aqui. A doutora Lidiane foi quem autorizou, a juíza, e tomei um susto. Demorei um pouco para abrir a porta, porque eu precisava que caia a ficha de que eu estava recebendo uma busca e apreensão. O pedido foi, o mandato foi pedido ontem, né? Era tarde, eu já tive acesso às informações. O inquérito já dura tem 10 meses, mais de 30 pessoas foram ouvidas, levaram notebooks, levaram celular. Aqui na minha casa mesmo, a polícia já tinha dito que batia alguma coisa do celular com o que estava buscando. E eu disse à delegada, olha, doutora, eu acredito no trabalho de vocês. A minha busca, o que eu tiver de provas, eu vou levar para o MP. Eu preciso me livrar deste processo do Ministério Público. Porque todos que prestaram depoimento dependem da caneta do secretário de Educação e do vice-governador do meu estado. Então, no mínimo, eu preciso ter uma proteção quando eu chegar no MP, de que essa caneta não terá interferência. E aí, é no MP que eu vou pedir acesso aos depoimentos. Porque se encontrar na minha casa, alguém plantou. Eu fui na operadora levar nota fiscal, e a operadora disse que só poderia
resolver meu problema se eu tivesse já com os dados da apurações, né? E eu fiquei sabendo aqui agora que amanhã terá uma coletiva para falar com a imprensa sobre as operações. Eu acho exagerado. Por quê? Porque eu serei ouvida segunda-feira. Eu fui intimada para ouvir segunda-feira. E como é que tem uma coletiva amanhã? Mas eu volto a dizer, eu acredito no trabalho da polícia. Eu não quero criar uma narrativa de perseguição, porque eu me conheço com reação a esse clima, sabe? Mas eu, assim que eu tiver acesso aos depoimentos, eu vou saber quem me traiu. Porque eu tenho diários oficiais de prova de pessoas que fizeram depoimento contra mim, que ganhava 2.000 e pouco, e passaram a ganhar 9.000. Eu tenho conversas, eu tenho uma proteção que são... hoje à tarde, quando eu estava buscando provas, para reunir provas, eu descobri que acabaram com todos os registros do meu Expresso, quando eu atuei na educação, e do EDOC. Isso é muito grave. Por quê? Porque todas as compras que eu fiz com a verba da educação, eu usava o EDOC e o Expresso. Gente, eu sou muito inteligente, eu não seria idiota de pegar algo para prejudicar alguém, porque a narrativa é que eu peguei para prejudicar a assessora atual. Se eu tivesse pego para prejudicar alguém, eu viajei para São Paulo. Eu tinha jogado eu abria assim a janela, pum, pá, jogava de lá de cima. E quem quisesse que fosse dar conta. Mas eu tenho plena convicção que eu não peguei nada da gestão pública. Eu já sabia que seria indiciada porque eu saí sem ninguém assinar. Isso foi algo que eu já sabia. Isso foi algo que foi alertado. Eu não tenho advogado, eu vou procurar a defensoria pública, porque é quem pode me defender. Não quero advogado, eu vou procurar a defensoria pública, que é quem pode me ajudar neste momento. Se você me perguntar, você acredita numa perseguição? Não. A priori, não. Eu acho que eles tentaram arquivar o processo, o inquérito 2 vezes. Eu recebi recado de gente da cozinha dizendo assim, diga ela que não se preocupe que o inquérito foi arquivado. Como arquivado? Morreram como? E aí eu percebi que a própria delegacia colocou sigilo em todas as investigações. Eu volto a dizer, eu acredito no trabalho. Se amanhã a delegada dizer, olha, o celular que foi apreendido e o notebook que foram apreendidos é da Secretaria... Tudo é sigilo, né? Dona Karine, um beijo para a senhora. Gilson. Pessoal, o Moraes, ele colocou sigilo na investigação da ABIN, que ligava ele ao comando, tá bom? Então, ligava ele à chefia. Não pode falar não, que é problema. Aí ele colocou sigilo. Ninguém pode ter acesso. Ué, mas como assim, doutor? Ninguém tem acesso, tá bom? É isso. Essa senhora teve notebook, tudo, é uma influência de Aracaju. E o pastor, a polícia também visitou ele, tá? Aqui agora, ó. Paz, Igreja do Senhor Jesus, acabo de receber a ligação da Polícia Federal. Primeiro um agente super educado, posteriormente, depois de meia hora, o delegado também super solícito e educado sobre a mandíbula do atual presidente da República, presidente de alguns, mas que rejeito totalmente sobre minha vida e sou antagônico a todos os seus valores. O primeiro ponto que tratei com o delegado é que julgo eu ser uma questão de perseguição política a Bolsonaro, porque quem estava no podcast era o Nicolas, e o Nicolas é a representação do projeto que esses homens perseguem e abominam. Então, se eu citasse os versículos que eu citei ao lado de outro entrevistado, esse inquérito não teria sido aberto. O segundo ponto que eu tratei com o delegado, que é totalmente inconveniente você tratar com um servidor público, né? Tratei no caso da Renálida com a juíza, e agora tratando no caso do Lula com um delegado da Polícia Federal, discutindo teologia. Eu falei para ele, eu não incitei crime contra ninguém, eu não desacreditei as instituições, por mais que não creia na maioria delas, e citei Bíblia como um pastor, Salmos capítulo 2, Salmos capítulo 3, Salmos capítulo 58 e Apocalipse 2:22. E o delegado tomando nota, que versículo é, o que você quis dizer?
né? Então a mandíbula, expliquei na live que eu fiz ontem, é uma linguagem metafórica do salmista, né? A mandíbula, né, é onde o opositor te dá a mordida. Então o salmista clama a Deus para que Deus lide com a autoridade que o opositor tem. Freia meu opositor, freia meu inimigo. E foi isso que eu citei, e não incitei violência contra absolutamente ninguém. O terceiro e último ponto, que também deixei claro para o policial, para o delegado da Polícia Federal, é que eu tenho muita coisa para fazer como pastor, além de pregar o evangelho e cuidar da comunidade, dos pobres, dos órfãos e das viúvas. Então, alguns ministros do STF, presidente Lula e o Flávio Dino, não sei se ainda é ministro da Segurança, mas foi aprovado como ministro do STF, não se julguem digno do meu tempo. Vocês são, para mim, seres desprezíveis, pessoas que eu não apertaria nem a mão se cruzassem à minha frente. Então, não se julguem digno do meu tempo. Jamais, nunca ameacei ninguém, ameaçar instituições ou servidores públicos, não se julguem tão importantes. Para mim, os senhores são a escória moral do nosso país e não são dignos da minha atenção, do meu tempo. Chegou aqui para mim também, pessoal, nesse momento que um coronel, hein? Um coronel aposentado do Exército é alvo de operação, hein? Também agora, tá? A gente não tem ainda aqui o nome dele, tá bom? Mas daqui a pouco a gente vai trazer o nome também desse coronel aqui, aposentado, que está sendo alvo aí, nesse momento aí, da Polícia Federal. Parece até que já tem... É igual pessoas com AVC, né? Se você for aqui no meu Instagram, você vai ver que é toda hora. Eu estou postando lá. As pessoas estão... Agora há pouco foi um rapaz, tem 33 anos, né? Eu estou postando lá, meu Instagram está aqui embaixo. Vai lá que vocês vão ver os casos mais novos aí. Pessoal, virou rotina. A Polícia Federal, ela está saindo na rua o tempo inteiro. É tanta notícia que passa despercebido algumas coisas, tá bom? Então, peço a você que fique ligado no nosso canal, curta, compartilha. Esse pastor fez essa live lá atrás, hoje ele já foi alvo de uma operação da polícia, né? Então, eu posso ser um alvo daqui a pouco também. Qualquer pessoa pode ser. Eu queria mostrar para vocês agora uma coisa, que eu achei uma coisa assim... Cara, eu vi uma coisa hoje tão absurda. Eu queria compartilhar com vocês uma situação que eu vi aqui. Eu falei isso hoje de uma maneira para dar informação. Eu não falei aqui zombando da cara de ninguém. Aí eu recebi um vídeo aqui, cara. Eu queria compartilhar com vocês. Primeiro eu quero pedir desculpas a vocês por eu rodar esse vídeo. Vamos lá, pessoal. Se inscreve aí, curta, compartilha. É verdade que a Xuxa está presa? Ivan está perguntando. Não. Ela foi multada em 65 milhões. Pessoal, você lembra que eu falei que o Ramage foi retirado dos grupos do WhatsApp? Isso é normal. Lembra que eu expliquei? Eu falei da Dilma, falei do Lula, falei do Moro, lembra? Você quebra o sigilo de um, você pega todo mundo que manda mensagem para ele. Lembra que eu expliquei aqui? Eu expliquei de uma maneira séria, de uma maneira que as pessoas aprendem alguma coisa. Eu que sou um pobre coitado aqui, um pequeno. Quem estava comigo aqui que eu expliquei isso? Dona Patrícia, eu sei que estava. Dona Vera, André, estava. Lembra? Eu falei de uma maneira séria. Falei, gente, não é que a direita abandonou o Ramage. Ele foi retirado, por quê? Senão, o que a direita vai conversar, o Moraes vai ter acesso a todas as conversas. Eu falei assim aqui, hoje de manhã. Olha o nível, eu peço desculpas a vocês. Olha, eu peço desculpa que as pessoas não gostam assim como eu. Olha o nível da Rede Globo,
ô Gilson, dá uma olhada aqui no nível. Olha Segundo aqui. Metrópolis, Olha uma só. informação do colunista Igor Gadelha, ele foi removido de grupos de WhatsApp da oposição no Congresso e do PL, que é o partido dele, partido de Bolsonaro, porque agora está todo mundo com medo de conversar com Ramagem e ser grampeado também, Otávio. Então, acho que ele não está recebendo um olá, nem um boa noite, nem da família. Isso acontece. Quando é apreendido o celular, muita gente fica preocupado e vai checar nas mensagens o que mandou para aquela pessoa. Isso é o que mais acontece nesses tempos de... E não adianta esse negócio de apagar mensagem, não. Não? Não, mas a questão é o seguinte, não tem um ser vivente que seja humano naturalmente, que não se incomode com o seu celular invadido. Tendo cometido irregularidade ou não. Eu não cometo irregularidade. Mas se pegar meu celular, eu entrego crachá, aliança, carteira de dinheiro, carteira de motorista. Bem, que é? Frase do Hélio Gaspari. Tá parecendo... Parece conversa de boteco, né? Eu acho que nem em boteco você tem uma conversa dessa, tantos repórteres ali, apresentadores, com uma conversa... que coisa esquisita, né? Umas gargalhadas, uma algazarra dos infernos, coisa feia, né, ô Gilson? Estranho, né? Vai fazer o quê, né? Ela é o maior canal de TV do Brasil, né? Estamos lascados mesmo, hein? Ah, se não fossem os canais, hein? Meu Deus do céu. Peço que você curta, pessoal, compartilha. Eu quero dizer para vocês que eu citei agora 3 alvos da Polícia Federal, pessoas comuns, que fazem uma live, que faz um podcast, falam alguma coisa. Eu quero dizer, meus irmãos, que a coisa começou a chegar em todo mundo e após aí essa lei chegando aí, a 2630, a coisa vai começar a complicar ainda mais. E não tem para onde correr, né, pessoal? Não adianta, porque quem já está decidindo já é o Supremo. Se fosse um juiz de piso, que a gente chama, tudo bem, você recorria, mas você já está tendo uma decisão final, que é a primeira decisão, mas é a primeira e a final, você não tem para onde recorrer. Isso é muito ruim, porque o advogado, ele tem que recorrer para fazer a defesa. Ele recorre para a segunda instância, para a terceira instância. Nesse caso, as pessoas comuns, elas já estão sendo investigadas como se tivesse foro privilegiado. Aí agora acendeu a PEC aí, né? A PEC do abuso de autoridade. E o Pacheco e o Lira acabaram de falar que porque é sem fundamento. Porque para você... o que é a PEC? Era para quando um deputado iria sofrer uma busca e apreensão, a mesa da Câmara iria decidir se autorizava ou não. Aí o Lira falou bem assim, mas aí, até lá, o deputado pode destruir provas, etc. e tal. Então, o próprio Lira está contra, né? Então, não dá. É difícil. E aí, os deputados estão aí, à mercê de qualquer momento a Polícia Federal ir lá e, sem avisar o presidente da casa, nada, entrar e pegar o que quiser. Tem muito computador e muito celular lá para analisar, hein? Porque as operações não param. Hoje foram dezenas. É porque não chega para todo mundo, a gente está aqui avisando um pouco. Ontem foi pessoas aí de Santa Catarina, né? Empresários, hoje pastor, influencer, policial, toda hora, todo dia. Não para. Tá na internet, fez vídeo, uma hora ou outra a polícia arromba a sua porta. Uma hora ou outra a polícia vai chegar e bater na sua porta. Se ela bater, ainda tá bom. Ruim quando ela chega e derruba e você ainda fica com prejuízo da derrubada da porta. Estamos mais ou menos lascados
Brasil afora. Peço que você curta, peço que você compartilhe. Daqui a pouco nós vamos voltar, então, com a situação do Pacheco, né? Pacheco foi chamado de frouxo e deu uma entrevista, nós temos todo o material aqui. Fica com Deus, até daqui a pouco.